Vamos lá, o Brasil não tem um jeito, e isso aqui não é um clickbait. Eu até gostaria que fosse um, mas infelizmente não é. Isso aqui também não é um papo de velho amargo, não é pessimismo barato, não é um viral do Twitter. Isso aqui é uma constatação. Sempre que alguém diz que o Brasil não tem jeito, a reação já é quase automática. As pessoas são boas, o problema é os políticos. Se arrancasse essa meia dúzia aí do poder, né, o Brasil ia embora, tudo ia melhorar. O povo é trabalhador, né, só é mal representado. Isso soa bonito de escutar, né? É confortável. Eu diria que é até terapêutico. Mas eu não vou te dizer isso porque é mentira. Isso aí é a mentira que a gente conta pra continuar vivendo do mesmo jeito sem precisar mudar absolutamente nada. Porque aceitar que o problema vai muito além da política é o mesmo que aceitar que a responsabilidade também é nossa. Quem que vai fazer isso, né? Ninguém vai. Oi, e aí? Pra quem não me conhece, eu sou Rodrigo Ferreira. E se de alguma forma aí eu comecei esse vídeo te irritando, já deixa um like aí. E se não for inscrito, já aproveita e se inscreve aí no canal. Porque é exatamente aqui nesse ponto que a maioria das pessoas travam porque elas pensam, quem que é esse maluco aí falando merda, hein? Mas calma, relaxa. Antes que eu te irrite aí um pouco mais, respira, tá? Esse vídeo aqui não é um ataque direto, fica aí nele pra você entender. E se no final do vídeo você ainda discordar de mim, você pode me xingar nos comentários aí, retirar seu like, sei lá, faz o que você achar melhor aí, fechou? Bom, vamos lá então. Pra gente começar aqui, eu preciso que você entenda uma coisa. O Brasil, ele não tá quebrado porque escolheu o político errado. O Brasil, ele escolhe o político errado porque já tá quebrado por dentro. Um país, ele não cai do céu pronto. Ele é o reflexo médio do comportamento de quem vive nele. Existe uma narrativa sagrada aí no Brasil, do povo bom, do povo sofrido, do povo honesto, da vítima eterna. O brasileiro, ele gosta de ser visto como um povo caloroso, um povo esperto, um povo criativo, mas sempre passado para trás por um sistema injusto. E de fato, essa história é muito bonita, só que quando a gente para observar o cotidiano, repara no mundo ao redor, essa história não se sustenta. Repara só numa coisa. O brasileiro médio, ele odeia qualquer tipo de regra. Qualquer regra. Só que só até essas mesmas regras começarem a beneficiar ele. Imposto, então, ele não pode nem ouvir falar. Mas isso só até sonegar virar um crime para ele mesmo. Corrupção, então. Quem que não odeia a corrupção? As pessoas odeiam a corrupção, mas isso só até a primeira oportunidade de levar vantagem em cima de alguma coisa. Consegue entender como essa parada é meio controversa? E é aqui que entra aquela frase que todo mundo diz sorrindo. Ah, mas todo mundo faz. Porra, isso aqui é um clássico, né não? Isso aqui é o alicerce do colapso, pô. Todo mundo faz, todo mundo mente, todo mundo burla, todo mundo finge. O problema dessa parada é que quando todo mundo faz, ninguém se sente responsável por nada. E se ninguém se sente responsável, nada muda. E se nada muda, o país apodrece aí de dentro pra fora, pô. Você consegue perceber que não é o político que fura fila, não é o político que joga lixo no chão, não é o político que pega um atestado só pra tirar um dia de ressaca, não é o político que cola na prova, não é o político que frauda um currículo, não é o político que quebra aquelas pequenas regras todo santo dia. O político, ele só chegou lá em cima porque passou exatamente por esse mesmo processo, dia após dia, só que em escala maior. A pergunta vai parecer meio boba, mas o que você espera de uma pessoa que foi criada em um ambiente que sabe que todo mundo faz igual? Se todo mundo faz, então foda-se. Aqui cabe bem aquela máxima que o meio ele não determina, mas influencia muito. O Brasil não é e nem nunca foi o país da corrupção, ele é o país da vantagem. A corrupção grande aqui, ela só existe porque a pequena é socialmente aceita. O problema não começou quando milhões foram desviados, começou lá atrás, quando alguém disse que era só dessa vez, pô. Começou quando alguém disse que era besteira, pô, que não fazia diferença porque ninguém ia perceber. E você pode ter certeza que faz, porque o só dessa vez vira cultura, vira padrão. Bom, na verdade não faz, né? Ele fez porque virou a identidade de um povo. Ser correto aqui no Brasil é ser visto como um trouxa. Se você é honesto aqui, as pessoas te passam pra trás. Aqui quem segue as regras é visto como um bobo ingênuo. Agora você sabe o que é mais bizarro? Aqui as pessoas reclamam do sistema enquanto reproduzem ele em escala doméstica. Olha que bizarro, cara. Isso não faz o menor sentido. Tem gente aí que vai pro trabalho, faz o mínimo do mínimo, porque ela diz que não vai ficar se matando pra dar lucro pra patrão nenhum, não. Porra, irmão. Pede as contas e vai viver de artesanato na praia. Esse cidadão de bem aí no trânsito, ele fura o sinal, não dá preferência pra ninguém, fecha todo mundo. E se alguém questiona ele sobre essa atitude, aí pronto, irmão, a briga tá feita. Na política aí a pessoa não faz uma pesquisa sequer, não leva nada em consideração e vota de qualquer jeito. Aí depois fica indo na internet aí, espalhar a mentira e reclamar porque que nada funciona. Pô, irmão, as coisas funcionam exatamente do jeito que elas deveriam funcionar. Do jeito que você quis que elas funcionassem, né não? Um país onde ninguém quer pagar o preço por nada, nada muda. É simples assim. Qual é o segredo aqui? Não tem. E aqui tá a parte que realmente me incomoda. O brasileiro médio, ele não gosta de pensar. Ele gosta de pegar a opinião pronta. Hoje tem gente aí formando visão de mundo baseada em 5 ou 6 fotos de um carrossel no Instagram, de um corte de um vídeo de 30 segundos aí do TikTok, de um print tirado de contexto aí no WhatsApp, aí todo mundo vira especialista. A pessoa não lê absolutamente nada, não se aprofunda em nada, não compara nenhuma fonte, ela não aceita as nuances que aquele assunto gera.
aí tudo vira uma torcida organizada, tudo vira guerra, tudo vira um nós contra eles. Ah, fala sério, pô. Não vai dar não. Pro brasileiro aí pensar cansa mais do que 12 horas de trabalho braçal. Questionar da dor de cabeça e mudar de ideia então nem se fala. É humilhante, pô. As pessoas preferem se repetir aí, dar um Ctrl+C e Ctrl+V porque é bem mais prático. Consegue perceber que a gente tem um problema muito sério aqui? Uma sociedade que não pensa é facilmente manipulável, né? Sempre foi assim e sempre vai ser. Não existe uma democracia funcional sem uma população intelectualmente ativa, é impossível. O que existe aí é esse teatro que o Brasil insiste em passar em um loop infinito. Um outro traço estrutural disso é o fato do brasileiro odiar a responsabilidade. Né? Sempre que possível ele prefere terceirizar isso. Sempre tem alguém para culpar. O governo, o patrão, a elite, o capitalismo, o socialismo, o passado, o futuro. Tudo é passível de ser culpado, menos ele. Assumir a responsabilidade significa abrir mão das desculpas. Significa admitir que as escolhas têm consequências. É, meu caro. Eu sei, isso assusta, né? É bem mais fácil acreditar que você é uma vítima da sociedade do que aceitar que você é cúmplice da sua própria estagnação. É complicadíssimo aceitar a nossa própria incompetência, né não? Bom, mas em contramão a isso, sempre tem alguém disposto a assumir a responsabilidade. Apesar de serem poucos os que fazem isso, mas sempre tem aquele 1%. O problema disso é que quem acaba assumindo a responsabilidade vai embora. Eles vão embora aí porque, ao contrário do que poucos aí dizem, o socialismo é lindo. Na fala, na teoria, mas na prática ninguém tá disposto a ficar se fudendo pra carregar o outro aí nas costas. E isso aí é lamentável, pô, porque o país perde capital humano, perde talento, perde referência, e a gente sabe que isso aí não é por acaso, né? Existe uma fila da putagem silenciosa aqui. As pessoas no Brasil, elas não querem assumir a responsabilidade por absolutamente nada, mas pune quem tenta fazer o certo. Aqui quem tenta fazer tudo dentro da lei sofre. Quem tenta ser íntegro paga mais caro. Aqui se você tentar crescer sem aquele jeitinho brasileiro, pô, você cresce devagar aí quase parando. Sabe o que acontece aqui com quem realmente tenta fazer diferente? Pô, o cara cansa, desiste, vai embora. O Brasil perde mais de 300 mil pessoas no ano aí. Isso não é turismo, é fuga. Médicos, engenheiros, programadores, cientistas, pessoas que poderiam construir uma coisa boa aqui, preferem ir embora para outro lugar aí porque tá cansado de tentar carregar um país nas costas que insiste em não andar. Aí vem o brasileiro médio e diz que esse cara é pagar pau pra gringo. Né? E já vai tarde, é isso aí mesmo, o Brasil não é para amadores e blá blá blá. Você consegue perceber que ninguém aqui abandonou o Brasil porque quis? Eles foram praticamente expulsos pelo próprio sistema que você mantém funcionando? Porque aqui no Brasil quem tenta fazer o certo paga mais imposto, demora mais para crescer, é chamado de oportunista, otário, ladrão, enquanto quem sonega, burla e faz os caralho a quatro prospera. Aí vem você reclamar aí que os melhores vão embora? Claro que eles vão embora, pô. Você criou um país onde ser honesto é punição? Você consegue ter noção do efeito devastador que isso gera? Ou você se adapta ou desiste. Já parou pra pensar, se todos os nossos melhores desistirem, o que vai sobrar? E seguinte, ó, não precisa responder essa pergunta não, ela foi retórica, tá? Eu mesmo perguntei, eu faço questão de responder. Sobra tudo do jeito que tá, ué. O sistema continua funcionando exatamente do jeito que você ensinou ele a operar. Ah, mas sempre foi assim. Sério, eu sou a favor das pessoas falarem, se expressarem do jeito que elas acharem melhor, mas essa frase aí não, pô. Sempre foi assim. A gente sabe que a média do Brasil é um pouco baixa. Esse lugar aqui tá cheio de gente com QI-2. Mas essa frase daí sempre foi assim. Se isso aí for conveniente pra você, me desculpa, cara, mas você é mais burro do que esse povo aí -2. Essa frase aí, ela mata qualquer possibilidade de mudança antes mesmo dela nascer. Isso aí normaliza o absurdo. Isso aí transforma o problema em paisagem, pô. Sempre foi assim, então é justamente por isso que vai continuar sendo. Porra, mano, presta atenção, isso não faz o menor sentido. A mudança pra acontecer exige uma ruptura cultural. E a ruptura cultural dói. Dói porque você precisa abrir mão dos seus privilégios, precisa parar de rir da sua própria malandragem, você precisa encarar o espelho, né? O problema é que nem todo mundo tá afim de encarar a sua própria mediocridade. Agora presta atenção, quando eu digo pra você que o Brasil não tem um jeito, não é que eu tô falando que isso é impossível. Tudo é possível. O problema aqui é que as pessoas não querem pagar o preço por isso. Um país muda quando a cultura dele muda. Quando a cultura muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, o desconforto fica maior que a conveniência. O problema é que, infelizmente, isso ainda não aconteceu aqui no Brasil. Talvez você esteja aí puto da cara agora e isso é ótimo. Talvez você discorde de mim e isso é melhor ainda. Eu não fiz esse vídeo aqui pra te convencer de nada. Eu fiz pra te incomodar. E se você aí do outro lado deve estar pensando agora, ah, isso aqui não é pra mim, então é exatamente pra você. O Brasil não é uma abstração, meu caro. O Brasil é a soma de pequenas escolhas diárias feitas por milhares de pessoas comuns. Enquanto a maioria das pessoas continuarem aí parada, e presta atenção, quando eu digo a maioria, eu estou me referindo a mim, a você e todas as outras pessoas que insistem em não mudar o seu próprio comportamento. Enquanto isso não acontecer, todo o resto aí é só barulho. Falei demais, né não? É isso aí.
Se liga, ó, se você gostou do vídeo, já deixa seu like aí, se não gostou, deixa também. E se não for inscrito, já aproveita e se inscreve aí no canal, porque toda semana eu tô postando um vídeo novo aqui, hein? Tamo junto. E pela sua audiência aí, meu muito obrigado, até a próxima, valeu!